Bem, pessoal, eu iniciei então para nós fazermos a solinha 12 correntinhas iniciais. Esse tamanho é um tamanho que vai dar uma solinha de 9 centímetros, mais ou menos de 1 a 3 meses de idade o pezinho do bebê, tá ok? Nós vamos fazer então agora, nós vamos iniciar a primeira carreira da nossa sola. Eu fiz as 12 correntinhas e agora eu vou fazer mais duas para poder virar. Uma, duas. E eu não começo com aquelas correntinhas, eu gosto de deixar o início não no canto onde a gente vai ter os aumentos, e sim na primeira sem aumento. Então, o que eu faço? Eu pulo as duas primeiras que eu fiz só para virar, pulo uma de base, que vai ser a do cantinho, onde eu vou colocar os aumentos, e vou fazer na próxima o meu ponto alto, primeiro ponto alto. Tá? Então, aqui na verdade não são dois pontos altos, tá? São só um. Depois, na hora que a gente voltar, vocês vão ver. Então, eu vou fazer aqui os pontos altos até chegar do outro lado, tá ok? Olha, fiz aqui então um ponto alto aqui. Esse do canto vai ser a frente. Pra frente, nós vamos colocar 9 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu já tenho um, vou colocar mais 8. Um, né, eu já tenho, então eu vou pro meu segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto, sétimo e oitavo. Deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, agora eu vou pro nono. São 9, tá? 9 pontos para essa carreira, tá? Agora eu vou continuar até o outro lado e aí vou mostrar para vocês como que eu faço o outro cantinho, tá? Olha aqui, eu fiz então o meu último ponto alto aqui na mesma reta do primeiro ponto. Então, se eu for contar, eu vou ter 11 correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá faltando uma, porque a gente fez 12 iniciais, que foi essa daqui que eu deixei. Eu vou colocar nela 7 pontos altos, tá? Que vai ser o valor do calcanhar para mim poder virar. Então, eu coloquei... Opa! Deixa eu voltar aqui. Vou colocar 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 6 e 7 pontos altos, tá? Essas duas correntinhas aqui, na verdade, elas vão sumir, porque eu não vou usar ela. Eu vou dar o meu primeiro ponto aqui, porque eu quero iniciar as minhas carreiras aqui. Fica mais fácil do que eu colocar aqui. Eu não gosto, porque aqui é muito fácil de se perder. Então, eu vou passar aqui, deixa eu só passar esse fio para trás para vocês enxergarem melhor. Olha, eu vou passar aqui, as duas correntinhas estão aqui, tá? E eu vou colocar aqui. Vou dar um ponto baixíssimo e aí fechei a minha carreira, tá? Então, essa é a primeira carreira. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira de aumento. Para iniciarmos, então, a segunda carreira, eu vou levantar duas correntinhas, tá? Duas correntinhas, vou fazer um ponto alto no mesmo ponto de base onde eu dei o meu ponto baixíssimo, tá? Porque essas duas correntinhas vão ser só para deixar o buraquinho das carreiras, do início das carreiras fechadinho, tá bom? Então, aí eu fiz um ponto alto e vou fazendo um ponto alto em cada ponto de base, até chegar lá do outro lado, no primeiro ponto que a gente fez dos 9 que a gente colocou lá na frente, tá? Agora eu vou fazer nós vamos fazer 2 pontos altos em cada um dos 9 pontos de base, tá? Então, vou fazer 1, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2. Assim, estão vendo?
Vamos seguindo fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base dos 9 que a gente vai dar a volta. E no calcanhar nós vamos fazer a mesma coisa. 2 pontos em cada ponto de base dos 7 que a gente fez lá pra virar, tá? Ó, cheguei aqui, tá? Nós temos aqui, então, os 9 pontos da carreira de baixo, tá? E os 18 da carreira de cima pra virar. Agora, vocês vão trabalhar aqui até chegar aqui do outro lado e fazer 2 nesse aumento também, tá? Bem, pessoal, cheguei então até o final. Nós vamos fazer agora 2 pontos em cada ponto da carreira anterior, tá? Nós tínhamos 7 pontos altos na carreira anterior, nós vamos ter agora nessa fileira 14 pontos altos, tá ok? Estamos terminando então o nosso cantinho, esse aqui é o calcanhar. Para fechar a minha carreira, eu não vou dar ponto baixo aqui, tá? Eu não vou fechar a carreira nas 2 correntinhas que eu levantei. Eu vou fechar ela no primeiro ponto alto que eu fiz, tá? Então, eu vou introduzir a agulha e vou dar um ponto baixíssimo para fechar. Vai ficar dessa forma. Aqui. Como a nossa solinha, ela está sendo feita no tamanho de 9 centímetros, que seria para um bebê de 1 a 3 meses, a nossa solinha agora, nesse momento, ela já está praticamente com 9 centímetros, olha. Opa! Ó, ela tá com 8 centímetros e meio, quase 9. Tá? Então, assim, nós vamos fazer mais uma carreira, vamos trabalhar só que agora em meio ponto alto, porque a sandalinha, ela tem um acabamento na lateral. E nós não podemos contar o tamanho total dela, porque esse acabamento não vai ser o espaço para o neném pôr o pé, tá? Então, nós vamos fazer agora 2 correntinhas para fazermos uma carreira em volta de meio ponto alto, tá? Então, mais uma vez, 2 correntinhas e no mesmo ponto de base, ó, de onde eu tirei, eu vou dar um meio ponto, tá? Fizemos um meio ponto e vamos seguir por toda a carreira fazendo meio ponto. Nós teremos 4 aumentos nessa parte da solinha, tá? Nós vamos aumentar 2 aumentos aqui, vamos fazer 2 aumentos aqui, um aqui e um aqui, e um aqui no final, um aqui e um aqui, tá? Pra quê? Pra não virar, pra solinha ficar bem retinha. Já é o suficiente pra ela ficar retinha. Não tem um lugar específico para aumento, tá? Eu geralmente costumo colocar nos 2 cantos da frente, não tem problema. Eu não conto ponto e isso nunca vi que isso desse alguma diferença na solinha, depois no resto do sapatinho na execução, tá? Então, olha, chegando aqui, eu traço mais ou menos um V, tá? Ó, então, eu vou colocar um aumento aqui. E aí, depois, na hora que chegar mais ou menos na mesma reta do outro lado, eu coloco outro aumento, tá? As meninas vão me perguntar se dá pra fazer com Anne essa sandalinha. Dá. Olha, eu vou colocar outro aumento aqui, ó. Tá vendo? Tem um aqui, vou pôr outro aqui. Dá pra fazer com Anne, porém, as medidas vão ser diferentes, porque o fio Bela ou o fio Charme é um fio mais encorpado. Eu tô usando, por exemplo, pra vocês terem ideia, a agulha 2,5. Então, se vocês forem fazer com Anne, as medidas vocês vão ter que adaptar, vai ter que ser diferente. E também a estrutura do sapatinho, se você não tiver um ponto bem apertado, pode ser que não fique legal, porque esse é um sapatinho que precisa ter uma estrutura para ficar bonitinho, até para você poder fotografar, e o fio um pouquinho mais grosso é melhor nesse sentido, tá?
Mais uma vez, vamos chegar então ao final. Nós estamos chegando agora no calcanhar. Fiz 2 aumentos lá na frente e vou fazer 2 aumentos aqui atrás também. Ó, vocês estão vendo que ele, se você não aumentar, ele vai querer encurvar. Aí, ó, mais ou menos aqui, eu já faço um aumento, tá? Faço um aqui. Sigo trabalhando em meio ponto. E vou fazer outro aumento aqui. Só pra ele assentar melhor o sapatinho, tá? Mais uma vez, terminei minha carreira, tá? Não vou finalizar nos 2 pontos, vou finalizar aqui, no meu ponto aqui, que daí fica bem fechadinho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como fica bem fechadinho a solinha da nossa sandalinha, tá? Vocês vão fazer, gente, aí vocês podem já cortar o fio, tá? Isso aqui daqui nós não vamos utilizar. Vocês vão fazer 4 solinhas. Eu estou fazendo a sandalinha de 2 cores. Então, eu estou fazendo 2 dessa cor e 2 desta cor, marronzinha, tá? Aí, nós vamos trabalhar depois com a solinha, uma em cima da outra. Nós vamos costurar uma em cima da outra assim, tá? Aí, você vai escolher o lado que vai ficar de direito, o lado que vai ficar de avesso, tá? Vamos fazer, então, 4. 2 desta cor e 2 desta cor, tá ok? Aí, depois que vocês terminarem a solinha, aí vocês pausam o vídeo aí, quando terminar a gente volta pra fazer o restante. Bem, pessoal, para nós iniciarmos a nossa sandália agora, nós vamos levantar agora a nossa sandalinha aqui. Vocês vão utilizar a solinha que vocês querem que fique de fundo da sandalinha, tá? É a que vai ficar para cima, porque a outra eu escolhi a cor marrom, porque a sandalinha vai ser feita dessa cor, e aí a outra eu vou pregar por baixo, tá? Então, sempre olhe a parte do direito para frente, para cima, e nós temos aqui, ó, o nosso fio, que é o fio que marca onde nós começamos. Então, esse lado menor é o calcanhar e esse lado é a frente. É importante prestar atenção que no caso dessa solinha tem uma pequena diferença. É pequena, mas existe, tá? Então, nós vamos trabalhar o calcanhar, porque nós vamos levantar aqui atrás o apoio para o calcanhar do bebê, tá ok? Então, aqui eu vou só passar esse fio meu para trás. Essa sandalinha tem a vantagem do avesso, a gente poder trabalhar... deixar o fio solto, porque depois você vai colocar uma outra solinha aqui, então nem vai precisar. Eu vou jogar aqui para trás e depois eu vou fazer o acabamento desse fio mais tarde, tá? Então, nós vamos trabalhar agora com a cor que você vai querer que a sua sandalinha seja. Eu vou trabalhar com essa cor, vou dar aquela laçadinha inicial, tá? No fio, ó. Vou dar a laçadinha inicial no fio, tá? Com o meu fio assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar, porque eu vou começar desse lado, eu quero que a minha primeira carreira fique de frente pra mim, então eu vou trabalhar com a minha sandalinha assim, tá? Então, eu vou virar, essa é a frente e esse é o calcanhar, eu virei. Como que eu vou marcar? A gente tem aqui mais ou menos o meio do sapatinho, tá? Então, esse meio do sapatinho, eu não vou pôr no meio. Por quê? Porque eu tenho as tiras. Eu vou pôr centralizar mais ou menos aqui. Eu tenho que deixar um espaço que sirva para um calcanharzinho se apoiar. Não adianta você pôr muito aqui, que ela só vai servir para o pezinho não sair para trás. Eu quero que ela acomode o calcanhar. Então, eu vou levantar os pontos altos mais ou menos nessa quantidade. Como que eu fiz? Eu coloquei nesse ponto aqui, nesse meio aqui, um dedo aqui e marquei aqui, tá? Mais ou menos onde eu vou começar, tá? Então, eu fiz aqui umas 2 carreiras mais ou menos pra cá. Só que isso aqui vai variar do tamanho da sandália que você for fazer. Se é um pezinho maior, se vai fazer de 6 a 8 meses, você pode trazer mais pra frente esse aqui. Lembrando que a gente tem que deixar um espacinho vago e nós temos a frente para fazer as tiras, tá? Então, por isso que não pode ser nem muito aqui e nem muito para trás, senão não vai acomodar o calcanhar. Eu dou a laçadinha inicial no meu trabalho
E agora eu vou introduzir ele aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai pegar por esse fio. Eu não vou fazer as carreiras aqui. Nós vamos pegar as carreiras assim, ó. Entre a carreira de ponto baixo, tá? Eu vou só arrumar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, eu tô com a minha solinha aqui. Esse aqui é o meu lado do calcanhar e esse é o lado da frente do pezinho. Então, pra mim aqui, eu coloquei um dedo e dá mais ou menos aqui, ó. Seria mais ou menos no terceiro ponto. Aqui é o começo, 1, 2, 3. Nós vamos trabalhar assim, ó. Nós vamos pegar dessa forma aqui, ó. Tá? Vamos fazer os pontos altos assim. Aí, o que eu vou fazer? Eu fiz o meu nozinho inicial. Eu vou passar o meu nozinho pra cá, tá? Vou colocar o meu nozinho com a agulha no buraquinho, ó. Eu vou pegar o meu nozinho, vou passar ele pra cá, tá? Segura aqui, porque eu quero depois passar aqui atrás, eu quero puxar o nozinho, vai estar aqui, ó. Ó, o nozinho. Eu vou puxar só o fio do arremate, aqui ó, vou deixar ele solto aqui, pra mim poder arrematar depois. E o nozinho continua aqui, tá? Ajusta, né, o ponto, segura um pouco aqui embaixo para que o nozinho continue aqui, tá vendo? E eu tenho aqui o meu fio e tenho o nozinho, a argolinha aqui. Eu vou começar fazendo ponto alto, tá? Aqui eu vou trabalhar os 3 pontos altos da primeira carreira. Deixa eu só dar mais uma ajustada. Vou trabalhar os 3 pontos altos da primeira carreira. 1, 2, 3. E ficou assim, ó. Tá vendo? As 3 pontos altos, não, desculpa, gente. As 3 correntinhas. Ela ficou assim. Vou dar a laçada e vou pegar o meu próximo ponto alto aqui. Introduzo e passo pra cá. Vou pegar aqui, faço um ponto alto, tá? Ela vai ficando em pezinho. Mais uma vez, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Olha aqui. Ele vai ficando assim, ó. E vai ficar essa bordinha aqui pra nós darmos o acabamento e costurarmos a nossa outra solinha, tá? Laçada na agulha. Aqui no cantinho, onde vocês forem passar as correntinhas, provavelmente aqui, ó, elas vão valer um ponto alto, tá? Então, faça um ponto alto também na correntinha, que senão vai ficar um buraco nas correntinhas que a gente iniciou na carreira anterior. E vamos trabalhando assim, até quando? Ah, quantos, Michele? Eu não conto. Eu dobro e vejo quando alcançou aqui, tá? Então, eu vou passar toda a volta até chegar aqui do outro lado, pra ficar na retinha certinho, tá? Eu não gosto muito de contar, então eu trabalho mais ou menos assim. Se você já fez um par, você já marca o par que você fez e faça a quantidade que você fez no segundo parzinho, tá? Agora é só continuar trabalhando dessa forma, ó. Introduz a agulha entre, pega o ponto, tá? Vamos trabalhar assim até chegar do outro lado, tá? Bem, pessoal, cheguei aqui então no tamanho. Olha, o que eu vou fazer para conferir? Eu vou dobrar e eu vou alinhar essa linha aqui embaixo, tá? Da correntinha. Não vai tentar você colocar aqui que vai ficar torto. Então, alinha aqui embaixo e aí compara, tá vendo? O ponto de base tem que começar e terminar junto, olha, tá vendo? Começou e terminou junto. Nem sempre essa reta vai casar com a mesma quantidade de carreira aqui, tá? Por isso que eu costumo dobrar. Agora eu tenho já a minha primeira carreira com a minha sandalinha aqui, ó, tá vendo, ó? Ela vai ficando com essa beiradinha aqui. Aqui não tem problema, que a gente vai fazer acabamento depois. E ela vai ficando dessa forma, já vai levantando o calcanharzinho do pezinho do bebê. Feito então essa primeira carreira, nós vamos virar o nosso trabalho e agora nós vamos fazer 5 carreiras em ponto baixo. Eu vou fazer uma correntinha para virar e vamos trabalhar com ponto baixo por toda essa nossa carreira aqui, tá?
Então, é só ponto baixo mesmo, ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, pessoal, eu faço um ponto baixo no primeiro ponto de base, tá? Dou a correntinha e faço um ponto baixo aqui. Aí, nós vamos trabalhar em pontos baixos por toda a carreira. Por que o ponto baixo? Ponto alto eu levantei. Ah, desculpa, que é o meu vizinho que resolveu fazer furo bem agora. O ponto alto eu levantei a primeira carreira e os pontos baixos vão deixar a minha parte do calcanhar da sandalinha mais firme, para ela ficar mais bonitinho. Então, nós vamos trabalhar em ponto baixo por toda a carreira e vamos fazer isso por 5 carreiras. 5 carreiras de ponto baixo com uma carreira de ponto alto, vão ser total de 6 carreiras aqui, tá ok? Chegou aqui no final, eu vou dar um ponto baixo também nas minhas correntinhas que eu fiz para levantar, porque aqui vai contar como um ponto alto, tá? Aí, mais uma vez, viro o trabalho, correntinha, um ponto no mesmo ponto de base e sigo trabalhando assim até ter um total, então, de 5 carreiras de ponto baixo, tá ok? Terminado as 5 carreiras, olha como ficou a sandalinha, tá? Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá ok? Aí, olha que bonitinha, ela já vai ficando mais durinha, entendeu? O ponto baixo deixa ela mais estruturadinha, tá? Ponto alto a gente levantou aqui para ficar mais fácil de trabalhar longe da solinha. Agora nós vamos trabalhar a segunda carreira, a última carreira, na verdade seria a 7ª carreira, em pontos altos. Eu vou fazer nesse pé o pezinho direito, então o meu fechinho vai ser desse lado. Então aqui vai ser o lugar onde eu vou pregar o botão. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a levantar os pontos altos, tá? Vamos trabalhar então em pontos altos. Eu levanto 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou dando pontos altos até chegar do outro lado. Esse vai ser o pezinho direito, aí depois eu mostro pra vocês como que faz o esquerdo. Cheguei então aqui, tá? No meu último ponto de base. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a alcinha pra gente prender aqui do outro lado. Então, eu vou fazer aqui 27 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Fiz 27 correntinhas. Eu vou fazer o quê? Vou começar a trabalhar em pontos altos. Eu não deixo buraquinho para mim poder pôr o botão, porque eu costumo achar um botão do mesmo tamanho dos pontos altos, então eu uso entre os pontos para poder encaixar. E é bom porque daí também a mamãe consegue colocar e abotoar onde ela acha melhor, que ajusta no pezinho do bebê. Eu vou pular as 3 primeiras correntinhas, tá? 1, 2, 3, vou fazer um ponto alto na 4ª correntinha. E vai ficar assim, tá? 1, 2, 3, as 3 correntinhas e o ponto alto na 4ª. Eu vou trabalhar em ponto alto até chegar do outro lado. Mais uma. E ficou assim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto baixíssimo aqui, tá? Ó, no pé do meu ponto alto. Eu dou um ponto baixíssimo e fecho, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Essa correntinha, para não ficar assim, se você quiser, você pode fazer bem apertadinho ou dar até meio ponto. Deixa eu desmanchar aqui para vocês verem. Porque às vezes ele fica meio empinadinho. Então, ou vocês podem dar um meio ponto, tá? No último, ó, dei um meio ponto para ficar mais apertadinho. E engatei aqui. Isso. Pra ela ficar mais assim, mais fechadinha, tá? Ó. Ela vai ficar dessa forma. E aí, a gente vai prender desse lado aqui. O outro pé. Esse é o pé, então, o pezinho direito, que o botãozinho fica do lado de fora. Então, esse é o pezinho direito. Fiz o pezinho direito. Como que eu vou fazer o esquerdo, Michele?
Então, vamos lá ver como é que faz o esquerdo. Tenho um aqui praticamente pronto, vou mostrar pra vocês. Com o pezinho esquerdo, nós estamos aqui, aqui, ó. Com o pezinho esquerdo, eu até tava pensando que se eu tinha feito errado. Nós iniciamos nessa carreira, olha a diferença. Aqui, nós iniciamos aqui. Vocês fazem tudo igualzinho, tá? Aqui é tudo igual. Aqui, nós iniciamos e viemos pra cá. Com o pezinho esquerdo, nós vamos fazer as correntinhas antes, tá? Ainda que vocês podem observar, uma vai ficar de ponta cabeça, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o direito e o esquerdo. Em relação a esse, a única diferença é que essa fica de ponta cabeça. Olha. Tá? Então, aí aqui, nós fizemos primeiro, no direito, nós fizemos primeiro a carreira e depois fizemos a correntinha. Aqui nós começamos pelas correntinhas. Faz as 27 correntinhas, volta com os pontos altos e aí você dá início aos pontos altos aqui e termina a sua carreira aqui. Eu já passei o meu fio pra cá, desci ele aqui e emendei ele aqui embaixo, porque depois eu vou arrematar, tá? Então, aqui, o pezinho esquerdo, vocês começam pelas correntinhas, voltem fazendo ponto alto e façam até o final. O direito, a gente faz o contrário, a gente começou pelos pontos altos, até chegar aqui, fizemos as correntinhas e prendemos embaixo, tá ok? Agora, nós vamos voltar para nós fazermos as tiras aqui da frente. Para nós iniciarmos, então, as tirinhas da frente, eu estou com o meu calcanhar, ainda com o pezinho que a gente estava trabalhando, tá? Nós vamos dar uma distância mais ou menos de um dedo, tá? Deixa eu virar aqui para vocês verem. Ó, nós temos aqui um dedo. Aqui no meu caso, dá mais ou menos uns 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Então, eu pego no quinto ponto e vou trabalhar igual, tá? Olha, pegando aqui e assim, igual a gente trabalhou aqui no calcanhar, tá? Nós vamos usar o fio duplo agora, porque eu vou querer que ela fique mais grossinha, sem precisar voltar dando ponto baixo. Então, para ela ficar mais grossinha, eu vou usar o fio duplo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso fio, nós vamos dar um nozinho inicial nele, colocar a agulha onde nós queremos pôr, tá? Onde nós marcamos, e eu vou trabalhar da mesma forma. Eu vou pegar a minha laçada inicial, ó, laçadinha, vou passar pro outro lado. Mais uma vez, eu dou uma puxadinha, tá? Ó, até passou aqui, mas eu quero que o meu nó fique aqui atrás, ó, porque aqui que vai ser meu acabamento. Então, eu vou puxando até voltar esses pontos. Deixa eu ver qual que é. Aqui. Eu vou puxando, ó, até o fio sair pra cá e puxo de volta o nó pra cá, tá? E vou ajustar. É importante essa parte aqui ficar bem justinha, tá? Mas que o nó vá pro outro lado. Nó teimoso. Depois que você der a primeira corrente inicial, fica mais fácil, tá? Ó. Tenho o meu fio aqui e o meu nó aqui atrás. Tá vendo? Aí eu vou dar uma correntinha que daí já segura o nó. Ó. Deixa eu ver aqui. Dei uma correntinha, tá vendo? Ó? O nó ficou aqui atrás. Ó. E a minha correntinha aqui em cima. No meu ponto, eu dei 15 correntinhas até chegar ao outro lado, pra ficar uma largura boa. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só que eu vou testar de novo, porque você sabe como é que é o ponto da gente, né? Aqui. Então, como que a gente faz a base para saber? Nós vamos levar até o outro lado, tá? As correntinhas. E olha, aí você tem que medir isso aqui, ó. Quanto vai ficar de altura. Às vezes, eu não mudei nem a agulha, tá? Tô trabalhando com fio duplo, mas não troquei a agulha. Às vezes, o seu ponto
vai ficar apertado. Aí você vai ter que fazer mais. Por quê? A gente tem que lembrar que isso aqui vai ter que entrar um pé aqui dentro. E tem os pés gordinhos, tem os pés mais magrinhos. Então, essa primeira tira, como vai ser o peito do pé do bebê, ela tem que ficar mesmo mais larguinha, tá? Então, eu vou até desmanchar e vou fazer um pouquinho mais solto, porque eu tô trabalhando com uma agulha que tá bem justinho, pra ficar um pouquinho mais solto, porque eu achei que ainda ficou apertadinho em relação ao outro pezinho que eu fiz, tá? Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos voltar lá pra ver. Aí depois eu meço em centímetros pra ficar mais... Ó, eu acho que já ficou até mais larguinho, tá vendo? Já ficou mais altinho, tá? Então, aí vai ter que vir um pezinho, vai ter que entrar um pezinho aqui dentro, ó. Então, vocês meçam mais ou menos a altura. Deixa eu ver em centímetros, deixa eu pegar minha fita aqui, pra ver quanto tá dando pra mostrar pra vocês. Em centímetros. Ó, aqui tá dando 7,5 centímetros, ó. 7,5 centímetros, tá? Mais ou menos de 7 a 8, então dá pra fazer até mais um pra completar 8, que o outro acho que o meu ficou com 8 centímetros, tá? Aí a gente faz o seguinte, eu faço mais uma correntinha aqui. E agora, muita atenção pra essa parte agora. A nossa correntinha, tem que estar bem reta. Às vezes a gente mexe, para, começa, termina e ela fica torta. Então ela tem que ficar reta, tá vendo, ó? A frente dela aqui. Ela não pode ficar torcida assim, ó. Tá? Então ela tem que ficar bem retinha pra gente poder pregar do outro lado, tá? Então o que eu vou fazer? Ela estando retinha assim, eu já vou cortar o meu fio. Corto num tamanho mais ou menos que dê acabamento, tá? Eu vou tirar vou dar uma abertura aqui, vou contar os 4 pontos, 1, 2, 3, 4, eu peguei no quinto, então eu vou passar a minha argolinha para um lado, para esse lado, tá? Passei a minha argolinha para um lado, ó, o ponto que eu ia passar aqui, ó, tá vendo, ó? Então, desse lado eu passei a argolinha para trás, e aqui eu vou puxar o meu fio, tá? Olha lá. Aí eu tenho aqui do outro lado, ó, a minha argolinha e o meu fio. E a minha tirinha presa aqui, tá vendo, ó? E eu vou fechar aqui embaixo. Ajusto, tá? Porque daí sempre a gente acaba deixando mais largo e fecho aqui, ó. Gente, isso aqui não escapa, tá? Depois, se você der acabamento, não escapa de jeito nenhum. Ó, tá vendo? Então, ela ficou presa aqui, depois eu vou dar uma puxadinha ainda pra senão ficar pra dentro aqui. Ela ficou presa aqui e presa aqui. E você não vê emenda aqui, tá? Olha lá que legal. Fica bem legal. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer as outras tirinhas. As outras tirinhas, pessoal, é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer elas e vou mostrar pra você. A diferença de tamanho entre elas, eu coloco mais ou menos 2 pontos, tá? 2 pontos, pego no terceiro, 2 pontos, pego no terceiro. E a gente faz o restante das tirinhas e eu venho mostrar pra vocês, tá? Da mesma forma, faz as tirinhas, tá? Na última, eu diminuo 1 ponto. Então, eu faço aqui, que nem eu fiz aqui com 16. Eu vou fazer com 16 e aqui eu vou fazer com 15. Só pra ficar menorzinho, 1 a menos, só porque aqui o peitinho, aqui o dedinho aqui é só pra segurar, tá? Aí, vocês fazem a segunda e fazem a terceira. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Olha, pessoal, que legal que ficou a nossa sandalinha, tá? Olha que bonitinho, eu coloquei só um alfinete pra mostrar mais ou menos onde vai prender. Eu tô aqui com as minhas 3 tirinhas, tá? Olha aqui, ó. Tá bem larguinho, tá? Dá pra pôr o pezinho bem sossegadinho, tá? Aí vocês falam assim, ah, que bonitinho, mas e aquelas tirinhas, o que você fez? Olha aqui, gente. Por isso que é legal fazer sandalinha com sola dupla. Porque daí depois, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a outra solinha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, ninguém vai ver nada. E ela vai ficar dessa forma, tá?
Olha, bem legal, né? Antes da gente emendar, eu vou ensinar vocês a fazerem a florzinha. Essa florzinha aqui, ó. Vou ensinar vocês a fazerem ela, tá ok? Para a florzinha, nós vamos fazer um anel mágico, tá? Nós vamos utilizar um miolinho a cor amarela. Se você não tiver a cor amarela da Bela ou do Charme, não precisa também comprar um novelo inteiro só para fazer o miolinho da flor. Então, vocês podem usar a Anne dupla, que também dá. Vai ficar um pouquinho mais grosso, mas dá para fazer. Então, eu fiz o meu anel mágico, né? Não sei se as meninas já conhecem, acho que a maioria já conhece. Passa por aqui e aí eu vou começar a fazer os meus pontos aqui dentro, tá? Opa, escapou. Passo, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, né? Então aqui, eu com essa correntinha feita, eu vou fazer aqui dentro desse anel 5 correntinhas, 10 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixos, puxo bem, já fechou o meu miolinho, tá? Aí fica mais fácil da gente trabalhar, ó. Bem fechadinho o miolinho. Aí eu vou cortar meu fio, vou passar aqui no primeiro que eu fiz, tá? Olha lá, no primeiro ponto baixo que eu fiz. Passo lá atrás, puxo, dou uma puxadinha e trago meu fio aqui pra trás. Vamos começar então com o nozinho inicial, tá? Eu dou um nozinho inicial e aí eu vou engatar o nozinho, deixa eu tirar esse fio aqui. Eu vou colocar o meu nozinho inicial em qualquer ponto aqui das minhas correntinhas, dos meus pontos baixos. Coloquei, então eu vou fazer assim, nós vamos trabalhar assim, 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto da correntinha. Aí nós vamos fazer mais 2 pontos altos no próximo. 1, 2. Vamos fazer um ponto alto no próximo. 3 correntinhas. E vou dar um ponto baixíssimo no próximo. Então, vai ser assim a nossa pétala. Deixa eu mostrar. Eu vou fazer outras vezes para vocês verem. Ó. Ficou assim. 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto de base, 2 pontos altos, um ponto alto no próximo, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou repetir lá da onde eu comecei. 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto de base. Olha lá. 2 correntinhas, 2 pontos altos, desculpa, no próximo. 1, 2 pontos altos no próximo, e no próximo, um ponto alto e as 3 correntinhas. 3 correntinhas, um ponto baixíssimo. Olha lá, 2 pétalas. Essa flor tem 5 pétalas, tá? Então, nós vamos lá de novo. 1, 2, 3, um ponto alto no mesmo. No próximo, eu vou ter 2 pontos altos. 1, 2. No próximo, um ponto alto, 3 correntinhas, ponto baixíssimo. Aqui. Eu já vou aproveitando para dar acabamento. Olha lá. Vai ficando assim. 3, nós vamos fazer mais 2 pétalas. Então, aqui eu vou fazer novamente 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto de base,
dois pontos altos no próximo. E nós vamos fazer um ponto alto no próximo. E 3 correntinhas. Ponto baixíssimo. Ainda me sobrou um ponto de base aqui. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, um ponto, 2 pontos altos. Aí, onde eu comecei, vou fazer mais um ponto alto. Mais um ponto alto, 3 correntinhas. E vou dar um ponto baixíssimo no mesmo. Tá vendo, ó? Eu terminei aonde eu comecei, tá? Corto o fio. Ah, eu podia ter cortado maior, né? Mas eu não lembrei desse detalhe. Olha lá que legal que ficou a florzinha. Deixa eu só passar esse fio aqui pra trás para vocês poderem enxergar direitinho. Esse fio aqui eu já dei a volta, eu já posso cortar. Se caso vocês, na verdade, vocês quando forem, cortem um pouquinho mais longo, tá? O fio, esse fio aqui. Porque daí vocês já podem usar ele pra costurar na sandalinha depois, tá? Porque daí depois nós vamos fazer a costura na sandalinha, ó. Então, se vocês cortarem ele mais longo, eu cortei curto, eu vou ter que fazer o acabamento e depois usar outro fio. Aí vocês podem usar ela pra costurar. O próprio fio pra costurar na sandalinha aqui, tá ok? Lembrando, gente, que aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, mas a florzinha vai do lado de fora, então ela vai do mesmo lado onde vai o botão, tá? Bem, meninas, então, pra nós podermos amarrar prender a nossa florzinha, né? Que nem eu falei, nós vamos prender no mesmo lado. Eu já preguei aqui o botãozinho, tá? Nós vamos prender no mesmo lado do botãozinho. Aí, eu faço assim, ó. Eu levanto, eu ponho os dedos aqui assim, por dentro, levanto bem e dou um nozinho aqui. Amarro aqui no cantinho, tá? Pra poder ficar juntinho, porque um lado, ele é um lado apertado e o outro não, tá vendo? Aí vai ficar esse lado mais solto e esse mais largo aqui e esse lado mais estreitinho, que é o lado, onde nós vamos pregar a florzinha, tá? Aí ela vai ficar dessa forma. Aí aqui eu dou um nozinho. Como eu vou costurar a flor aqui, não tem muito problema se depois, ele não solta, mas se soltar, não tem muito problema. Então, nós vamos começar a costurar. Nós vamos pegar o trabalho. Deixa eu só abrir mais aqui para vocês poderem ver. Eu vou pegar o meu trabalho e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a florzinha em cima do nó, tá vendo? Em cima do nó, tá? Aí, nós vamos deixar mais ou menos as tiras onde a gente quer. Eu vou virar minha peça, tá? E vou começar a costurar aqui, ó. Então, eu pego um pouco da flor, tá? Deixa eu só ver que a posição é difícil para mostrar para vocês. Eu pego um pouco da flor e pego um pouco da tira. E vou fazendo assim, tá? Faça isso por toda a volta do trabalho de vocês, tá? E aí, depois é só arrematar o fio. Ó, ela vai ficando bonitinha, tá ok? Aí, vocês vão fazendo isso, pegam o nozinho e pega a florzinha. E aí, ela vai ficar dessa forma, costuradinha, tá? Aí, quando terminar, nós vamos costurar, então, a outra solinha. Bem, pessoal, eu preguei, então, a florzinha, tá? Já tá pregadinha. Na hora que eu terminei, eu comecei, daqui eu dei a volta. Na hora que eu terminei, eu desci por uma das tirinhas e trouxe pra cá pra arrematar, tá? Aí vocês dão um nó que vocês têm que dar, cortem pra não deixar muito grande. E agora nós vamos fazer a nossa solinha dupla. Temos a outra parte da nossa sola pronta. Nós vamos colocar calcanhar com calcanhar
Gente, aqui, ó, eu só meço meio, tá? Porque elas estão ao contrário, então nem sempre vai bater. Então, eu ponho aqui, ó. Opa, deixa eu mostrar pra vocês. Calcanhar com calcanhar, tá? Eu ponho aqui e ponho aqui no meio, tá? Aí, lógico que a gente, conforme for costurando, a gente vai colocando pra dentro, tá? Eu vou já começar com o meu nó inicial pronto. E eu vou iniciar do calcanhar, porque o acabamento vai ficar melhor aqui atrás, tá? Ó, vou começar aqui de trás. Aqui, ó. Então, nós vamos começar do meio do calcanhar aqui, ó. Vamos iniciar aqui. Aí, eu vou puxar. Eu vou puxar esse nozinho, vou tentar trazer ele... Vou tentar trazer ele aqui, tá? Pro meio, entre um e outro. Não sei se vai dar certo, que às vezes não dá. Ó, ó, deixa ele aqui, aperta mais, deixa ele ali. Aí, se vocês quiserem, já passa também já pega também essa ponta aqui, ó. E deixa aqui dentro, ó. Que ela não vai escapar, tá? Aí, deixa ela aqui dentro. Já fica escondidinho, tá? Então, nós vamos começar. Nós vamos pegar sempre as duas, tá? Eu coloquei o meu ponto aqui, ó. Passei aqui. Do mesmo jeito que eu vou passar aqui, ó. As duas dessa daqui, ó. Do marrom e as duas alcinhas da outra cor, tá? Puxa. Puxa. Vamos puxar e puxa assim, tá? Novamente, introduzimos a agulha aqui, no outro, meu fio vai estar lá embaixo, tem algum fio aqui incomodando, e vou puxar. Aqui. Só não deixem muito apertado, tá? Na hora que vocês puxarem, não apertem muito, porque se apertar muito, isso aqui vai ficar muito justinho e pode até acontecer dela ficar enrugada, de mexer aqui, tá? Então vamos lá. Esse processo nós vamos fazer por toda a sandália, toda a solinha, ó. Introduzo os meus dois aqui. Toma cuidado, porque vocês estão vendo que aqui, ó, aqui é os dois fios, ó. Porque é meio ponto baixo fica meio confuso. Passei. Vou de novo pelos dois, passei. Vou de novo, passei. E vamos trabalhando assim, ó. Deixa eu pegar aqui, que aqui acho que deve ser o começo da outra carreira. Ó. E vamos costurando assim. A nossa peça vai ficando com esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai ficar a nossa solinha levantada. E ela vai ficar com esse detalhezinho. Vou continuar por um pedacinho para vocês poderem ver. Fica bem bonitinho. Fica bem firme. Ó, aqui fica assim. E a parte de baixo vai ficar... Não aparece até porque... é da mesma cor. Ah, um outro detalhe importante que eu esqueci de falar. O direito fica pra baixo, tá? Não vou colocar o avesso virado, não. Deixem do lado direito. Direito e direito. Costura os dois avessos junto, ó. Tá? Para o acabamento ficar mais bonitinho. Então, vamos lá. Introduzimos a agulha. Aí a gente vai colocando as pontas pra dentro. Sempre pegando as duas argolinhas, tá? Bem, pessoal, terminei de costurar, ó. A nossa sandalinha fica então com esse acabamento aqui, tá? Nas laterais, olha aqui como fica a lateral dela, tá?
fica bem bonitinho, fica bem delicado, tá? Olha, nós passamos as costuras, embaixo ela fica com essa costurinha aqui. Se eu tivesse fazendo com marrom, aqui ficaria marrom e aqui ficaria com esses pontilhadinhos aqui, passado na cor marrom, apareceria mais. Aqui atrás, ó, é onde começou, ainda vou dar o acabamento, tá? Eu faço um ponto e depois eu vou esconder aqui dentro e aí passo por baixo aqui e dou arremate pela sola, tá? Que é da mesma cor. Agora eu quero aproveitar a oportunidade para mostrar uma outra coisa para vocês. Muita gente me pergunta sobre sola dupla. E aí nessa história de sola dupla me perguntam sobre o uso do EVA. Aqui eu tenho uma sem EVA, olha para vocês verem, ela é grossinha, tá vendo? Ela fica grossinha, ela é dupla, ainda mais com a linha Bela ou com o Charme, ela fica bem durinha até, só que é maleável, tá? Agora, se vocês quiserem pôr, antes de costurar, vocês vão pegar um EVA, risca em volta, corta um pouco menor, tá? Porque daí ela tem essa costura aqui, então corta menor e vocês vão colocar por dentro. E ela vai ficar assim, ó, olha a diferença. Tá vendo? Ó, aqui tem EVA dentro, ó, tá? Então olha pra vocês verem a diferença. Fica mais firme, visivelmente você olha, você não nota, mas na hora que você pega na mão, ela não boleia, tá vendo? Olha a diferença, ó, da sola retinha. Ela não amassa, tá vendo, ó? O EVA, ele fica maleável, ele é maleável, porém ele não amassa, tá vendo, ó? Olha a solinha, ela vai ficar sempre retinha, tá? E a sem EVA não. Outra dica pra vocês, quando estiverem confeccionando o sapatinho, não amassa, eu já falei isso em outros vídeos, tá? Porque daí o crochê ele toma muita forma do que você fizer. Então, se você faz, guarda numa sacolinha tudo socado, vai ficar tudo feio. E a linha, se dependendo do fio, você não consegue dar uma estrutura para tirar uma foto depois da peça, tá? Então, essa daqui ficou com a solinha com EVA. Eu vou até tirar porque no modelo original nem tem. Vou até mostrar pra vocês como que eu coloquei. Aqui, ó. Tá? Ó. Um EVAzinho branco ou de outra cor. Tem que ser menor, tá? Olha, tem que ser um pouquinho menor se você quiser forrar, porque senão você não vai conseguir dar o acabamento certinho, não vai ficar bom, tá? Preguei o botãozinho, essa é a sandalinha pronta, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tinha bastante gente pedindo o modelinho dessa sandalinha. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei, isso ajuda no canal, ajuda ao canal a aparecer nas buscas e daqui pra frente vai ser o meio que eu vou usar para poder ajudar vocês. Então eu também preciso da ajuda de vocês para poder te ajudar. Compartilhe o vídeo, se faltou alguma informação, se ficou com dúvida, deixe nos comentários, eu sempre olho os comentários e à medida do possível eu vou respondendo. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo.